Salmo 6, versículo 60. Quem achou, diga amém? Aleluia. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Meditava nessa palavra hoje, né? Na verdade, no capítulo e no capítulo anterior, né? Eu gosto muito da palavra que diz: para onde nós iremos, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Essa palavra eu guardei no meu coração há muito tempo, caminho com ela muitas vezes, né? Principalmente naquelas vezes em que as coisas não estão caminhando como a gente gostaria que elas caminhassem, né? Principalmente naquelas vezes que nós somos tentados, né, pela circunstância e por coisas dessa vida, a pensar em voltar, né, desistir e olhar para trás. E essa palavra, por muitas vezes ela consolou meu coração, né? Muitas vezes eu olhei para ela no momento de dificuldade, crise da minha vida, e todos nós somos suscetíveis a passar por ele, e eu lembrava dessa palavra, ela me consolava, né? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? E só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas quando nós pegamos esse texto todo para meditar, né, para entender aquilo que Jesus queria dizer, né, por completo aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no texto, né? Jesus começou aqui no capítulo 6, a partir do verso 41, a falar para os seus discípulos sobre quem ele era, né? E qual era o tipo de relação que Jesus queria ter com eles e conosco, né, por consequência. Jesus, a partir do versículo 41, ele começa a dizer para os fariseus, para os seus discípulos, para todos aqueles que estão em volta dele, ele começa a dizer que ele é o pão que desceu do céu. E aí Jesus começa com esse discurso, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 42, no capítulo 6, que os fariseus se indignaram muito com isso, né? E que eles ficaram muito aborrecidos. Tem um texto aqui bastante conhecido, um versículo que os fariseus dizem assim: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Eles começaram a argumentar quando Jesus diz assim que ele era o pão da vida, que ele era o pão da vida que desceu do céu. E Jesus vai mais fundo, né? Ele vai lá nos antepassados que o fariseu prezava tanto, né? Jesus vai lá no tempo antigo e fala assim: olha, os pais de vocês comeram do maná, o pão, e pereceram, porque eles valorizavam muito isso, né? Para o fariseu isso era muito importante, a experiência que eles tinham tido com Deus.
Os seus antepassados, eles guardavam aquilo como um tesouro, né? Nossos pais, eles caminharam com Deus no deserto, eles tiveram experiências muito grandes com Deus. E nós somos um pouco diferentes, porque essa experiência é nossa, particular. E Jesus vem, né? Como a gente poderia dizer hoje, na linguagem de hoje, Jesus vem e quebra tudo. Ele quebra tudo, ele fala assim: ó, os pais de vocês comeram aquele pão, mas eles morreram. Todos eles pereceram. Todos eles morreram. Aquilo não adiantou de nada. Ainda que fosse um pão sobrenatural, né? Porque era sobrenatural. O pão que descia do céu, né? O maná, o Senhor enviava para Israel no deserto. Então eles tinham uma necessidade muito grande daquilo. Eles não tinham o que comer. E ali, de maneira sobrenatural, Deus mandava o pão todo dia. Eles tinham muita veneração por isso. E Jesus vai falar para eles que ele era um pão acima desse. Olha só. E os fariseus não suportam. Eles dizem: olha, como é que pode? O filho de José, eu conheço o pai dele. Como é que ele fala que ele é o pão do céu? Como é que ele tem esse atrevimento de falar? E Jesus vai piorando o discurso, né? Ele viu que aqueles homens estavam murmurando em volta dele, e ele não se intimidou. Ele continuou falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Pronto. Ele foi cada vez apertando mais, né? Os fariseus estavam possessos de raiva, né? Eles olhavam: como é que pode? E Jesus fala: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E vai piorando, né? E vai piorando. O fariseu vai ficando cada vez mais nervoso. E falando: como é abusado esse homem? Como é que ele pode falar isso? E o que isso significa para nós, né, irmãos? Jesus, ele vai falando aqui: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar de comer da sua própria carne? Porque Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte. E aí o fariseu enlouquece, né? Fala: como é que pode comer da carne dele? Como é que pode beber do sangue dele? Eles não conseguiam compreender aquilo, sabe por quê? Porque eles tinham uma experiência religiosa com Jesus. Eles tinham uma experiência superficial com Jesus. E eu estava aqui adorando tudo com vocês, né? Canção que me toca o meu coração sempre, muitas delas. Mas essa que fala, né? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E quando você fala para alguém que nunca pisou no santo dos santos, como é pisar no santo dos santos, ele não entende nada. Ele não compreende nada. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele entende todas as coisas, ele discerne todas as coisas, mas o homem carnal, ele não consegue entender. E o fariseu era carnal, ele tinha uma experiência religiosa. Ele não tinha uma experiência de pisar no santo dos santos, ele não sabia o que era isso. E o que Jesus estava falando para eles? Olha, não adianta ter essa experiência simples, comum. A experiência comigo precisa ser completa, integral, né? Deus sempre quis se relacionar com o homem, sempre quis. Desde lá da criação, quando ele colocou Adão no jardim, o objetivo do Senhor era se relacionar com o homem, se relacionar. E o homem quebrou pela comunhão e o Senhor buscou essa comunhão de volta. E a gente muitas vezes, né, como fariseu, a gente coloca um monte de coisas no lugar do Senhor, a gente coloca um monte de religião no lugar do Senhor. Tem o principal que Ele deseja ter conosco: o relacionamento, né? Deus quer se relacionar conosco. Por isso que Ele fala: aquele que tem que comer do pão e beber do sangue, comer da carne e beber do sangue. Ele está dizendo que precisa ser profundo, precisa ser intenso, né? Comer do pão é ter a doutrina, né? O pensamento, o coração de Jesus dentro de mim. É alguma coisa que vai além dos lábios, né? É alguma coisa que vai além de uma confissão simples. O próprio apóstolo Paulo disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, né? Ele está longe. E era isso que Jesus estava falando, era disso que ele estava conversando. E aí ele diz: olha, tem que comer da minha carne
Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quantos estão assim por aí, né? Conhece Jesus de ouvir falar, conhece uma religião, mas ainda não comeu da carne, ainda não bebeu do sangue, ainda não pisou no Santo dos Santos, né? E aí ele tem dificuldade de entender determinadas coisas que Jesus fala aqui na Bíblia. A primeira coisa que esse texto fala para nós, né, que os discípulos, quando ouviram esse ensino de Jesus, eles se escandalizaram. Eles ficaram escandalizados. Eu aprendi sobre isso, né? A gente fala de escândalo na Bíblia, e Jesus era o campeão do escândalo, né? Vivia escandalizando, toda hora escandalizava. Por quê? Porque a doutrina dele não é aqui da terra, porque aquilo que ele fala é muitas vezes mais profundo do que a gente pode entender, a não ser que nós tenhamos um relacionamento com ele. As coisas do Velho Testamento eram sombras daquilo que havia de vir, né? Quando Jesus veio à terra, João fala que a revelação completa, né? O Verbo se fez carne e vimos que ele habitou entre nós com a sua graça. João ficou extasiado no seu coração, porque era uma relação pessoal, próxima, né? Jesus estava ali, e é isso que ele quer conosco. E talvez você se pergunte aí: pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Às vezes muita coisa. Às vezes algumas perguntas que a gente faz para Deus, que a gente acha que não tem resposta, é porque falta comer da carne e beber do sangue, né? Falta colocar Jesus dentro, falta ter uma relação íntima com Ele. Não adianta ter uma relação superficial com o Senhor, né? Eu vi Patrícia orar aqui na abertura, Deus falou muito comigo, né? E é desse jeito, né? Às vezes você vem e volta, vai num culto, vai 2, vai 3, vai 4, vai a vida toda, vai anos, vai décadas, e não comeu do pão, e não bebeu do sangue. E aí fica igual o fariseu, né? Escandaliza, fica louco. Quando houve uma verdade bíblica, espiritual, fala: não, isso é loucura, isso não existe, esse pastor está doido, esse negócio aí está tudo errado. E isso não é novo, né? O fariseu fazia isso. O fariseu olhava Jesus falar e falava: ele está doido, tudo que ele fala está errado, está tudo errado, porque eles não comeram da carne, não beberam do sangue. Então eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. E da mesma forma os discípulos aqui, né? O texto começa assim: muitos de seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo em si que eles murmuravam, né? Jesus sabia. Então o que aconteceu com os discípulos quando Jesus falou essa palavra para eles? Eles se escandalizaram. Eles ficaram escandalizados, né? Muitas vezes nós ficamos escandalizados. Eu lembro muito disso quando a gente fala de paternidade, né? Quando a gente fala de família. Quanta gente hoje, né, dá tudo pro filho, menos o relacionamento. Dá o brinquedo, dá o dinheiro, dá as melhores coisas que ele pode ter na vida, menos o tempo, menos o pai, menos a mãe, menos o relacionamento.